Bom, estou aqui de novo, né? Dessa vez, né, mais tranquilo. Hoje eu vou falar um pouquinho do compliance efetivo, né? Porque sabe o que acontece, gente? Eu tenho visto alguns erros de formato, de padrão, em que as pessoas acreditam que o compliance é uma questão jurídica. Na realidade, o compliance é uma questão operacional voltada à questão regulatória. Então não adianta ter toda uma questão regulatória se você não tem os processos, não tem controles implementados. Então isso é uma característica que a gente precisa avaliar melhor. Mas, como sempre, né, eu gostaria aqui de aproveitar o ensejo de que você que está me assistindo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho, né? Compartilhe, né? E se inscreva caso você não se inscreveu ainda e venha fazer parte dessa nossa comunidade. Hoje, para falar do compliance efetivo, eu trouxe o meu livro, Gestão de Compliance e seus desafios, tá? Então, e aí, gente, eu vou aproveitando aqui, eu estava dando uma folheada nele, porque tem umas questões aqui, né, que a gente fala há bastante tempo sobre postura e cultura corporativa, né? O termo cultura organizacional ou cultura corporativa possui diversos conceitos que seguem linhas diferentes, conforme vários autores. Com certeza, uma é comum a todos, a dificuldade da mudança. Todos têm dificuldade de mudança. E a dificuldade da mudança não passa somente por deixar de fazer alguma coisa, é de como fazer bem feito aquilo que você já imagina que tem que ser feito, né? E ainda, nesse mesmo questão, dentro de uma organização, o convívio e o aprendizado cultural deveriam fazer com que os colaboradores se envolvessem continuamente e de forma progressiva na busca dos melhores processos e políticas internas para salvaguardar os objetivos e os interesses da organização. Dessa forma, quando antes uma cultura for implementada e compartilhada por todos, maior será a sua influência, tanto nos pensamentos quanto nas percepções e até mesmo nos sentimentos de todos. Para quem tem o livro, página 42. E é importante a questão da comunicação. Eu tenho visto muitas pessoas, né? Se é inteligência artificial, cara, inteligência artificial é maravilhoso, desde que entenda a inteligência natural. Eu tenho que saber como a coisa é feita, como que ela é produzida, como ela é conquistada. E detalhe, a inteligência artificial, ela vai ajudar muito naquelas questões rotineiras, aquelas questões que as pessoas reclamam de fazer, mas a decisão ainda vai estar na mão das pessoas, né? Então, o compliance, para ser mais efetivo, ele precisa ter uma profundidade, né? Então, você começa a pensar na cultura corporativa, eu coloco assim, envolve padrões de comportamento, valores compartilhados, crenças e valores e verdades. Também pode conter componentes visíveis que são sempre orientados pelos aspectos organizacionais ou componentes ocultos orientados pela emoção e pelas situações efetivas. Olha só as situações efetivas. Como fazer isso? Emoções efetivas. Então, aí, pensando, né, nessa questão toda, nessa efetividade, que a gente vê toda essa questão da compostura, da mudança de postura, aí você começa a pensar em preceitos que são implícitos ou explícitos, normas, regulamentos, costumes, tradições, símbolos, estilo de gerência, tipo de liderança, políticas administrativas, estrutura hierárquica, padrões de desempenho. Aí você tem a tecnologia, instrumentos e processos utilizados, máquinas, equipamentos, layout, distribuição, métodos de trabalho, automação, um monte de coisa que você pode avaliar. E, obviamente, caráter, manifestação dos indivíduos. Como o indivíduo se comporta diante da sociedade, na participação, na criatividade, nos grupos, medo, tensão, apatia, agressividade, comodismo. Tudo isso, gente, vai afetar o nosso compliance para que ele seja mais efetivo. E eu aqui vou parafrasear a Márcia Pereira, ela diz o seguinte, que o compliance efetivo é feito por pessoas, com pessoas e para pessoas. Quando esse conjunto não é bem estabelecido, o compliance não vai funcionar porque são pessoas que fazem controle, são pessoas que seguem regras, são pessoas que fazem a gestão acontecer. Tudo isso precisa ser muito bem avaliado.
E aí, qual que é a missão e a função do compliance? Né? Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, fortalecimento, funcionamento do sistema de controles internos, que são normas, procedimentos, pessoas e sistemas. Esse é o conjunto clássico que você precisa fazer. E aí, né, a gente precisa começar a olhar que a missão não está só no que se refere a leis, tem a questão das normas de conduta, regulamentos e normas, procedimentos de controles internos, sistema de informações, planos de contingência. Aí eu estava olhando aqui plano de contingência, segregação de função, e aí eu fui me remetendo aqui, né, à função, por exemplo, de um comitê de compliance, geralmente implementados pelos responsáveis por cada um dos departamentos envolvidos nos controles internos da organização, para que as discussões alcancem uma maior amplitude. Com o propósito de melhor esclarecer as atividades do comitê, né, apresentamos o seguinte: algumas das atribuições: assessorar a diretoria, avaliar a efetividade da conformidade, recomendações de melhoria dos controles internos, se eles forem implementados ou não, certificar os procedimentos, normas que estão adequados, acompanhar a implantação e implementação de metodologias, modelos, sistemas, as políticas, os procedimentos, as responsabilidades, se todo mundo está fazendo o gerenciamento do risco operacional, avaliar a necessidade dos aspectos conceituais sobre o treinamento interno, de como se comportar, de como realizar, de como entender, né? Então, sempre as pessoas têm uma necessidade melhor, maior de entender o teu processo. E aí, você começa a entender que tudo depende muito de como você faz, por que você faz e assim por diante. E é engraçado, gente, né, que esse livro aqui ele é de 2013, tá? E eu comento aqui, né, na página 61 dele, gestão de compliance, controles internos, risco, segurança da informação e auditoria interna. A gestão de compliance fica muito mais efetiva quando ganha corpo na gestão dos negócios, agregando parcerias, pois sozinha dificilmente contemplará toda a organização, tendo em vista que não é somente uma questão de gerenciamento de normas e procedimentos, transcende tudo isso. Hoje, as áreas de controles internos, compliance, risco, segurança da informação, auditoria, devem buscar uma sinergia para que os processos agreguem resultados mais efetivos na organização. E temos falado há muito tempo que essas atividades buscam as mesmas informações, mas para que objetivos distintos, utilizando as mesmas bases, em certos casos, realizando um retrabalho, pois quantas vezes profissionais de compliance visitam uma área e escutam a seguinte frase: auditoria de novo. Então, o compliance efetivo, ele passa por tudo isso, entender as dores, as necessidades, a base, né? E por que implementar compliance nas empresas é tão difícil? Né? Primeiro, cultura, né? Viver um mundo de sonhos é muito bacana, mas é mudar o jeito das pessoas fazerem aquilo, que elas têm que entender que tudo tem uma cobrança, né? E será que a gente precisa de compliance, controles internos da nossa empresa? Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil. Isso aqui eu estou reproduzindo só um trecho da página 138 do livro. Eu resolvi trazer alguns trechos do livro, até porque as pessoas entendam, né, que todo mundo precisa ler, precisa entender, precisa ouvir. E, de preferência, ouvir pessoas que tenham experiência, que tenham passado por algumas dificuldades, que tenham superado principalmente desafios e alguns outros interesses. Então, gente, o importante é que a gente entenda o seguinte: a capacitação ela é sempre necessária, né? Eu até comentei outro dia que eu estava ah, fazendo a certificação da ISO 37001 com o Neifer da QMS, e ele perguntou o que você está fazendo aqui. Eu falei, estou me capacitando. Ah, aí no final do ano passado, começo desse ano, eu tirei a certificação da ISO 37301, né?
E a gente vem sempre tentando, né, se capacitar, entender, ver se você está fazendo o correto. E aí, nessas horas, eu fico muito feliz, que significa que estou no caminho certo, eu não estou fazendo nenhuma loucura. Só que a gente sempre pensa o seguinte, né? É como é difícil coletar informações, como é difícil ouvir as pessoas. Por mais que eu seja um especialista, eu sempre faço questão de ouvir muito as pessoas com quem eu estou trabalhando, porque cada negócio tem um jeito diferente de fazer a mesma coisa. E eu queria que vocês pensassem nisso, porque o compliance efetivo precisa estar mais próximo do negócio, mais próximo do dia a dia. A tomada de decisão, você tem embasamento técnico, embasamento teórico, e às vezes eu não faço isso sozinho, né? Eu tinha um slogan que eu usava muito no Banco ABC Brasil, eu falei assim, eu não conheço tudo, mas eu conheço quem conhece. Então, às vezes, a gente baixar um pouco a bola e conversar com as pessoas. Está com dificuldade na questão contábil financeira, vai conversar com o contador. Está com dificuldade de entender alguma norma internacional, vai conversar com o contador. Quer entender de processos de financeiro, vai conversar com a tesouraria, com o teu financeiro, sabe? Esteja próximo. Você é de uma cooperativa, quer entender como que funciona, você quer trabalhar no risco controle, passa 1, 2 dias numa agência, convivendo lá, olhando como funciona o trabalho. Você não tem noção como vai facilitar o entendimento do que você tem para fazer. Você vai identificar um monte de coisa sendo feita errada e já está escrito. Não está escrito? Ah, vamos escrever, sabe? São coisas tão simples, tão básicas. Eu não quero burocratizar, eu quero simplesmente proporcionar que o processo funcione adequadamente, que as pessoas se sintam confiáveis, que elas se sintam confortáveis, que elas se sintam adequadas a tomar decisão com base em regras, em processo, tá? Essa é a minha dica principal para você aqui. Então, quem queira entender um pouquinho mais, é justamente agora eu vou começar a trazer umas pílulas dessa aqui, para que você entenda, né? Aproveitando aqui o Sérgio, nós temos aí um curso de controles internos, já programado agora para o mês de junho. Se você quiser, entre em contato, procure a Massa Consultoria, entre no site, se inscreva lá no nosso canal, para que a gente possa entrar em contato com você, comunicar os eventos, comunicar todo esse processo para facilitar a nossa proximidade, tá? Então, esse é o meu recado de hoje, né? Um compliance mais efetivo, um compliance voltado para pessoas. E lembre-se, não é só uma questão jurídica, até porque o jurídico já trabalha com compliance, compliance societário, contencioso, a questão de contrato. Você não faz contrato com cliente, ou com fornecedor, ou com parceiro, ou com uma joint venture que seja, sem passar pelo jurídico. Eu preciso de um compliance que esteja lá no dia a dia, que ajude a buscar soluções, faça o negócio ganhar dinheiro com confiabilidade. Não adianta só implementar políticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, colocar alguém do controle interno para fazer monitoramento de operações atípicas, se o conheça seu cliente está errado. Entendeu? O compliance tem que chegar lá com as áreas de negócio, amigão, eu não posso abrir um negócio com ninguém com faturamento zero, meu querido. Não existe. Uma empresa, ela não, com 3, 4 anos, não é possível que ela não tenha faturamento. Se em 3, 4 anos não tem faturamento, ela quebrou. Como que ela paga as contas dela? Como que ela paga tudo? Entendeu? Entender melhor, saber fazer o trabalho melhor. Essa é a nossa principal dica, tá bom, gente? Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade e a gente se encontra aí, né, nas próximas pílulas que nós vamos estar gravando aqui para o nosso canal. Até mais, até o próximo.